Fala pessoal do terceiro, beleza com vocês? Vou começar então a aula 6 do CAPA, que é sobre a estrutura da população economicamente ativa no Brasil. E vamos começar então sobre o PEA. Vamos falar um pouquinho sobre essa tentativa dessa plataforma nova aqui, tá? Que eu estou tentando com vocês, porque a gente teve alguns problemas ontem, né? Mas hoje a gente vai fazer de uma forma diferente, beleza? Então vamos começar então sobre o PEA, que é o chamado População Economicamente Ativa no Brasil. O que seria esse PEA, então, né? A gente vai abrir, então, aqui o PEA. Bom, o PEA é a parcela da população que tem mais de 15 anos de idade, que está trabalhando ou está procurando um emprego. São pessoas que estão aí no mercado de trabalho, então, tentando um trabalho, tentando uma colocação aí na vida, né? E pessoas que estão para tentar sustentar sua família, para sustentar sua vida. E essas pessoas, então, vão fazer parte dessa parcela grande da sociedade brasileira, que é a parcela que está aí, né, apta ao trabalho. E o que seria, então, quais trabalhos são esses que tem na sociedade? Né? Quais são os trabalhos que temos aqui na sociedade brasileira, que nós temos possibilidade do emprego? Então, a gente vai abrir aqui os setores da economia. E quais são os setores da economia? Os setores da economia são o setor primário, setor secundário, setor terciário. Setor primário, antes disso, vamos pensar o seguinte, vamos pensar no processo produtivo de qualquer tipo de produto que vocês comprem no dia a dia. Vamos pensar no passa por 3 etapas. Primeira etapa vai ser a etapa vai ser o processamento da indústria e a terceira etapa desse processo, certo? Então, fica mais fácil de entender. Seria o primeiro de qualquer tipo de produto, matéria-prima. Tirada onde? Ou no campo, ou nas fazendas, ou no campo, ou nas florestas, ou no subsolo, ou seja, no extrativismo, né, chamado extrativismo. Então, dentro do extrativismo ou dentro da agricultura, a gente vai ter a matéria-prima tirada no setor primário. Qual a segunda etapa desse produto até chegar na sua casa? Segunda etapa é a industrialização, é o processo industrial. Vai passar numa indústria, vai ser transformado em suco, essa laranja, vai ser embalado, refrigerado e vendido, transportado e vendido até chegar na sua casa. E o terceiro setor, o setor terciário, como é que vai ser? O setor terciário vai ser o setor em que vai vender esse produto para você. Então, na loja, no supermercado, né, na lanchonete, todos os lugares onde vão poder servir para você esse produto ou poder te oferecer para você poder comprar. Logicamente, o setor terciário não é só comércio. Ele é financeiro também, ele é de lazer, de cultura, escola, serviços em geral, eles vão estar dentro do setor terciário. Então, a gente vai ver um pouquinho agora de como que funciona esse setor aqui, quais são, como é que representa esses setores que estão representados na riqueza do país. Vamos ver, então, qual que é. Aqui nós temos um gráfico mostrando a participação de cada setor na sociedade brasileira. Então, como é que nós vamos ver como é que vai ser essa distribuição, como é que foi isso durante a história, né? Na última aula eu falei para vocês sobre a distribuição da população. População distribuída, né, no Brasil, a população distribuída por faixa etária, mas a gente viu as fases do crescimento populacional, nós vimos taxa de natalidade, taxa de fecundidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo, e a gente viu então que as pessoas saíram do campo, foram morar na cidade, e isso fez com que mudasse muito o perfil demográfico brasileiro. Né? Essa mudança do campo para a cidade fez com que as pessoas tivessem um novo perfil agora do Brasil a partir do século XX, meados dos anos 50, 60 até hoje. E o que aconteceu então com essa população?
Vamos lembrar um pouco sobre o comportamento, o perfil demográfico do Brasil. O Brasil eram famílias rurais que tinham muitos filhos. Passa a ser urbanos com menos filhos. Esse é o processo, lógico, estou simplificando aqui para a gente poder relembrar um pouco da última aula. Agora, e os empregos? Por que as pessoas saíram do campo e foram para a cidade? Porque a cidade começou a oferecer mais empregos do que o campo. O campo começou a se mecanizar, começou a modernizar, e aí a cidade começou a oferecer mais emprego para as pessoas. Oferecendo mais emprego, as pessoas migraram então do campo para a cidade e podem agora trabalhar nas fábricas ou então nos serviços urbanos. Então vocês vão ver que a taxa, vocês estão vendo no gráfico, que a participação na riqueza brasileira, né, ou então dos empregos no Brasil no setor terciário, no setor primário, pelo setor secundário, que é a indústria. A partir dos anos 50, vocês já devem ter visto isso já com o professor Robson, sobre história, sobre a industrialização do Brasil nos anos 30, 40, 50, 60 depois, né, o processo do Estado Novo, depois de Juscelino Kubitschek, o processo de industrialização do Brasil. Então, a indústria passa a ter mais importância do que o campo nesse momento. Só que, com o tempo, com o passar, com o decorrer da história, nós entramos em mais um processo histórico chamado de globalização. E agora, a produção é global. E ela não acontece mais em um local só, ela acontece em vários locais. E o Brasil faz parte dessa produção, né? Não importa qual seja a nossa colocação nessa produção global, mas a gente faz parte dela. Então, o emprego na indústria vai ser menor. Por quê? Porque a indústria também vai mecanizar. Então, assim, o campo mecanizou lá no século XX, a indústria, no final do século XX, começo do século XXI, vai mecanizar também. Mecaniza-se mais rápido, quer dizer, mecaniza-se muito mais rápido aqui no Brasil do que até o campo. Né? Portanto, o campo demorou bastante para se mecanizar, mas a indústria se mecanizou rapidamente aqui. As indústrias que tinham nas grandes cidades, tipo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, elas saem das cidades grandes e vão para as cidades menores, porque o custo de produção é menor também. Manter uma fábrica numa cidade, por exemplo, como Betim, Belford Roxo, ou então Jundiaí, são cidades que dá para manter, ficar próximo da capital e ainda mantém um custo baixo de produção. Então, né, você lembra daquela família lá que a gente tinha como exemplo dos anos 60 que sai do campo e vai para a cidade, diminui a quantidade de filhos porque o custo de vida é alto? Agora vai ficar mais complicado ainda para as famílias que tiverem mais filhos. Por quê? Porque o emprego vai diminuindo na cidade grande. E os empregos vão diminuindo nesse setor de secundário. Quais são os empregos que vão fazer agora parte, vão ser importantes, então? O setor terciário, que é o setor de comércio, serviços, bem financeiros, todos esses serviços que são feitos na cidade. Só que tem um porém. Para se inserir nesse mercado de trabalho de setor terciário, é necessário ter formação profissional. Né? Não dá para você fazer parte desse processo formal, sem grandes qualificações. Então, você tem que ter uma boa qualificação profissional, tem que fazer um curso superior, tem que fazer um curso técnico, tem que fazer o seu serviço, né, a formação, para você poder se colocar aí no emprego no setor terciário. Então, nós vamos ver a grande importância do setor terciário agora no século XXI para a gente aqui no Brasil. Os países desenvolvidos já passaram por esse processo também. E aí, passando por essa transformação toda, né, hoje eles estão com a sua maior parte do PEA, a maior parte da população economicamente ativa no Brasil, trabalhando no setor terciário da economia. E aí nós vamos ver que o Brasil também tem a maior parte da sua população no setor terciário. Nós vamos ver, então, que o Brasil tem o setor trabalho, ela vai passar a por grande importância, principalmente nos anos 70, 80, a mulher começa a ir para o mercado de trabalho, só que como essa imagem que eu mostrei para vocês aqui, já mostra um pouco sobre
o que eu vou chamar a atenção de vocês, vou chamar a atenção de vocês com esse assunto. Sobre a desigualdade que a mulher sofre por conta dos baixos salários, dos salários mais baixos do que os dos homens. As mulheres ganham menos do que os homens em média, mesmo se qualificando mais que os homens. Então ainda existe um preconceito estrutural muito grande, onde a mulher ela ainda sofre com essas desigualdades dentro do mercado de trabalho. Então isso vai gerando também uma desigualdade muito grande na sociedade brasileira. Então a sociedade brasileira é cheia das desigualdades. A desigualdade entre o negro e o branco, a desigualdade entre o homem e a mulher, a desigualdade entre o rico e o pobre, cada vez mais aumenta essa desigualdade. Então, nós temos que entender um pouquinho agora dessa população economicamente ativa. A gente mostrar um pouco em gráficos para vocês, mostrar um pouco num gráfico o que é essa participação do Brasil. Essa participação, então, a participação da economia, né, do setor primário, secundário e terciário. Vocês podem ver que o setor terciário do Brasil tem uma grande importância, tá? Uma grande importância do que os outros setores, principalmente na questão de emprego. Então, os empregos, eles estão colocados para as pessoas que têm mais qualificação. Então, para você se inserir hoje na tecnologia, na comunicação, num banco, qualquer que seja o tipo de trabalho que você vai procurar hoje numa cidade, a não ser que seja na indústria, né? Mas são postos de trabalho que exigem qualificação profissional. Um curso técnico, um curso superior, uma boa formação para isso. Não só isso, informática, inglês, aquilo tudo que você já conhece como orientação aí de inserção no mercado de trabalho. Aí você disse para mim, professor, você falou para a gente que os países desenvolvidos têm grande parcela da sociedade no setor terciário. E depois, mas o Brasil não é um país desenvolvido e tem grande parcela no setor terciário. Tem. Por quê? Porque nós temos a maior parte da nossa população no mercado informal de trabalho. Assim, as pessoas vivem aqui no Brasil. Vivem vendendo o que dá a vender na rua, fazendo trabalhos de diarista, tanto de limpeza de casa, quanto construção, obra civil, construção civil, obras, e todos tipos de trabalho informais, sabe? Pessoas que vendem marmita, pessoas que fazem bolo, pessoas que fazem salgado, doce, para festa, e, enfim, tem uma gama enorme aí de trabalhos que são feitos pelas pessoas, porque não se inserem no mercado de trabalho formal. Então, não se inserindo nesse mercado formal de trabalho, vão buscar esse tipo de atividade, a informalidade. O Brasil é um país campeão de abertura. Aliás, o Brasil campeão não. O Brasil é um dos países que mais abre, eu acho que acredito que não sei se é o maior, mas é o que mais abre empresas no mundo. E também é os que mais fecha. Mas não é porque o povo brasileiro é empreendedor em si, simplesmente. Mas é porque abrir um comércio, às vezes, ou abrir um negócio, é a forma mais rápida de ganhar um dinheiro, porque não consegue arrumar um emprego. Então, existe uma corrente aí de pessoas, uma quantidade enorme de pessoas que utilizam, abrem um comércio, vendem alguma coisa, querem trabalhar, querem ser autônomos, justamente porque não conseguem arrumar o seu emprego. Mesmo o setor terciário, sendo um setor que tem muitos empregos, ainda passa por processos de precarização do trabalho, como, por exemplo, motorista de aplicativo, entregas, iFood, etc., fazem com que as pessoas tentem arrumar um trabalho, mas mesmo assim sem nenhum amparo legal. Porque, por exemplo, se um Uber para de trabalhar hoje, quem é que vai manter esses dias não trabalhados? Por exemplo, nós estamos vivendo aqui uma pandemia agora, né? Nós estamos aqui em quarentena e as pessoas pediram para que a gente fique em casa. A gente entende isso, né? Mas as pessoas que trabalham por conta, elas não vão ter nenhum ressarcimento desses dias parados. Então, isso vai transformando cada vez mais o trabalho com menos apoio, com mais precarização, com um salário menor, com a renda menor, e renda menor significa mais pobreza para as pessoas. Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. E vou pedir para vocês, então, fazerem